E aí eu abri para alguns jornalistas, né, fazerem algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu queria fazer vai até ao encontro disso que você falou logo no começo, Toninho. O Márcio Donizete, ele perguntou o que, que mudou no Água Santa, né? Você já falou que mudou muita coisa, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais com detalhes. Quais foram as mudanças que você encontrou no Água Santa de 2018 para agora 2020? Ah, sim. De 2018, Márcio, boa noite, em primeiro lugar. Obrigado pela pergunta, pela audiência. Olha, a diretoria de futebol, assim, o comando do futebol, relativamente, né? O departamento de futebol mudou muito o comando. Os profissionais também mudaram bastante, a rouparia, o mordomo, o massagista. Houve uma alteração completa desse grupo de profissionais e da diretoria de futebol, né? Naquela época era o Márcio, que tanta história, uma história feliz dentro do clube, né? O professor Márcio, que era treinador, voltou a ser treinador. E outro diretor de futebol que essa foi a grande mudança. Hoje é o Marcos Assunção, o seu Eduardo e o seu Vanderlei. E a presidência, a diretoria, os proprietários do clube continuam os mesmos, né? Mas nessa questão, a mudança grande também no elenco, claro, eu preciso considerar que aquele ano era uma Série A2, esse ano é uma Série A1, então houve uma mudança grande de elenco, né? Praticamente daquele grupo só tem o Luan, que acabou jogando bastante comigo naquela época, dentro do possível, né? Eu assumi a equipe num momento delicado, tive um pouco de dificuldade, infelizmente. Eu achei, né? Eu acreditei que a gente melhorou um pouco a competitividade naquela época, mas não foram os resultados que eu gostaria de ter tido. Mas eu trabalhei arduamente, eu trabalhei sério e eu acho que deixei uma boa impressão, né? Ganhei a confiança, tive a confiança das pessoas envolvidas aqui do clube que decidem. E hoje não, hoje eu tenho um ambiente bem diferente, bem com outros profissionais. E difícil fazer uma comparação assim, porque a gente respeita todo mundo, né? Todas as pessoas. Então hoje é um momento em outro campeonato, um campeonato que não admite erros, é um campeonato que a bola chega no seu gol, né? Ela vai chegar, bem diferente da A2. Eu já disputei vários campeonatos da A1, fui campeão como dirigente em 2008 com o Palmeiras, né? Era o executivo de futebol. Tive boas campanhas avançando para as quartas de final. Já fui semifinalista com o Grêmio Prudente em 2010, inclusive o Assunção era meu capitão. O João Vitor jogava, o Giovani era o goleiro suplente, o Tadeu era titular, camisa 9. Tenho ótimos jogadores aqui que eu já passei, vários jogadores que eu já trabalhei, Bruno Costa já trabalhei, enfim, entre outros. E o próprio Luan também, o Luan que na minha primeira passagem eu dei bastante oportunidade, ele se firmou, está muito bem, cresceu bastante o futebol dele, a força física dele está bem realmente, fazendo um grande campeonato. Essas coisas que mudaram, assim, mas a mentalidade de seriedade da diretoria, isso aí continua a mesma, de fazer um esforço enorme para que a equipe permaneça vários anos na A1. Essa seriedade já tinha e continua, isso não mudou nada. Eu acho que é um grupo que conduz o clube muito sério e respeita muitos profissionais que trabalham aqui. O jornalista Reinaldo Leiva fez uma pergunta parecida com a que o Valgama, se eu não me engano, fez aqui durante a transmissão, enquanto você não entrava na live, sobre a filosofia de jogo, né? Muita gente quer saber se você vai manter um pouco da filosofia do Pintado
né, que foi o nosso técnico na maior parte dos jogos, né? A gente teve o Fernando Marchiori por 3 jogos, depois o Pintado, se eu não me engano, ficou 6, 7 jogos, e agora você aí nos próximos 2 jogos, no mínimo, né? Porque se o Água Santa passar, e se Deus quiser vai passar, a gente continua aí, tá certo, Toninho? Então, sobre filosofia de jogo, é lógico, a gente está numa live, a gente está numa entrevista, está todo mundo vendo, e a gente sabe que no mundo do futebol a gente não pode, às vezes, entregar muitas coisas, né? Porque está todo mundo de olho. Mas o que dá para você falar sobre seu estilo de jogo, Toninho, aí para os próximos jogos do Água Santa? Sim, antes eu queria dar um abraço aqui para a Estela Vieira, que é uma grande amiga nossa, minha, da minha esposa, Estela. É uma grande amiga, realmente. Um beijo para você, Estela. Estela Vieira. Olha, estilo de jogo, eu vou olhar para o resultado, assim, para os 2 jogos que são decisões. Decisões são jogos especiais, eles fogem do cotidiano, do normal. Não pode haver erros, né? Não é uma primeira rodada de Campeonato Paulista, onde você pode, se perder, corrigir alguma coisa. É uma preparação bem diferente, né? Então, eu não vou poder, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu não vou realmente, algumas coisas eu vou evitar de falar, lógico, que porque não há toda informação que você puder evitar de deixar claro nesse momento é importante. Mas, no entanto, há a possibilidade de você falar bastante sobre isso no sentido de que é o Reinaldo que fez a pergunta, né? O Reinaldo, Isso, Reinaldo Leiva. jornalista. Reinaldo, boa noite, Reinaldo. Eu não vou me preocupar em ter um trabalho muito forte em posse de bola, por exemplo. Não há necessidade, não há tempo, e a mudança de elenco ela foi feita em cerca de 30% do elenco. Então, eu tenho 2 semanas para treinar, e aqueles sistemas táticos e de jogo, modelos de jogo, que demandam muito tempo para treinamento e adaptação, é impossível você fazer agora. Então, eu vou ter que me direcionar e direcionar a mentalidade dos meus jogadores, o pensamento, para fazer uma leitura mais rápida de tudo que acontecer na partida. Primeiro tempo, segundo tempo, serão 4 tempos de 45. É o que nós temos. Vamos brigar para ter mais. Mas, no entanto, é muito importante, nós temos muito foco nisso, e as minhas decisões elas serão mais rápidas, porque nós não temos tempo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu vou investir em ser diferente, ter um time diferente num jogo de posse de bola, por exemplo, de jogo apoiado, eu posso, de repente, pode acontecer de eu perder um primeiro tempo inteiro no primeiro jogo, com 70, ir para o intervalo com 70% de posse, 60, 70, 75, e dar um chute a gol. Há essa possibilidade. Eu preciso fazer a leitura do meu adversário, o que o meu adversário busca na competição. Ele busca um ponto, né? Um ponto o credencia para a fase final. O estilo de jogo do meu adversário, do seu treinador, os jogadores, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, assim, é claro para mim, para os jogadores do Atlético, que nós vamos nos preparar para 2 grandes decisões que têm um significado muito grande na vida do clube e para nós atletas. Partindo desse ponto de raciocínio, eu acredito que nós precisamos investir num jogo muito agressivo, né? Um jogo muito agressivo, e sempre quando você é agressivo, você se expõe mais. E aí é minha obrigação, é a obrigação do treinador assumir essa exposição e proteger essa exposição, né? Dar segurança para que os atletas agridam, se sintam confiantes através de treinamentos e através de posicionamento, né? Então, a responsabilidade minha é grande de ver uma equipe agressiva do início ao fim, nessas 2 partidas,
porque não tem outro caminho, né? Mais agressividade em detrimento da posse, né? E eu preciso muito, esses dias que eu tenho para trabalhar, posicioná-los para que essa agressividade e a exposição que ela causa aos contra-ataques do adversário seja minimizado. Tem um posicionamento de cobertura, de posicionamento dos atletas que fazem a cobertura desses atletas que se expõem mais, que se agridem mais, jogam mais no campo de ataque, se projetam, enfim, e uma cobertura eficiente, enfim, para que eles tenham segurança para se arriscarem mais. Então, a base não vai fugir disso. Eu não tenho tempo de perder um primeiro tempo sem incomodar bastante o Mirassol, o Palmeiras, enfim, as equipes que nós temos aí para jogar. Então, eu acho que isso aí não tem como não dizer. Vou pensar sempre nas necessidades do clube para esses 2 jogos. Não em deixar uma marcar alguma coisa, o meu trabalho, não. Eu venho bem em terceiro, quarto plano. Primeiro vem as necessidades do clube. Isso qualquer clube, sempre onde eu trabalho. Sempre vem a necessidade do clube, a projeção dos meus atletas, né? Eles conquistarem, né? Conquistarem coisas, eles vão se projetar, vão ter empregos melhores, vão ter oportunidades, enfim. É isso que pauta a minha carreira como treinador, como gestor que fui já também, enfim, sempre.